Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. Ontem, né, eu não vi nada demais ali nas mensagens, do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Então, veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. De forma nenhuma. Você sugeriu a troca de fase na Lava Jato ou não? O senhor fez alguma sugestão para trocar de fase na Lava Jato ou não? Olha, se houve alguma coisa nesse sentido, são operações que já haviam sido autorizadas, né? E é uma questão de logística, às vezes se discute isso com a polícia, de como fazer, Isso é absolutamente normal. Mas, senhores, eu vim aqui para falar da questão do Amazonas aqui, não sei se tem alguma pergunta a esse respeito, senão daí eu encerro aqui. O secretário daqui está sendo investigado nessa área aí na avaliação. Era um problema que ficasse mais de um mês sem operação. Não, veja, eu já falei aqui que eu só vou responder essas questões aqui sobre Manaus, sobre Amazonas. Ali basta ler o que se tem lá e verificar o fato grave é a invasão criminosa dos celulares dos procuradores. E ali está vendo muito sensacionalismo em cima dessas supostas mensagens. Obrigado. Depois dessa matéria bombástica do Intercept, agora virou a discussão real se pode ou não vazar esse tipo de coisa, se o vazamento é legítimo ou não. Em alguns casos, o que importa é o conteúdo, né? Inclusive em fake news, já fiz vídeo falando sobre isso, até quando é fake news, algumas pessoas falam assim, tá, mas não importa exatamente se é verdade ou não, importa é o conteúdo. Sabe aquelas frases de, Lulu Santos dá opinião sobre o governo. Aí você diz, não, o Lulu Santos não falou isso. Aí a pessoa diz, o importante é a mensagem, não é se ele fez ou não. Então, agora a discussão é se é válido ou não vazar esse tipo de coisa. Nesse caso, o conteúdo não é mais importante. Nós temos o atual ministro da Justiça envolvido numa situação um tanto quanto curiosa. Já fiz um outro vídeo falando sobre isso, se você quiser, vou deixar aqui no card para você. Onde ele é a acusação, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é absolutamente tudo. Agora a gente vai discutir se pode vazar ou não, porque o Sérgio Moro não fez questão nenhuma de desmentir as mensagens ou de dizer que isso não aconteceu, ou seja, estas conversas aconteceram, o Ministério Público não fez questão de desmentir, só de dizer de novo que não poderia vazar, que é conversa privada e conversa privada é conversa privada, ou seja, essas conversas aconteceram. Então vamos falar disso, obviamente é uma opinião leiga, tá? É a opinião de alguém que tá aqui falando sobre as coisas e não é nenhum especialista. Vale vazar ou não? Antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela, por favor, e clicar no botão do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação
de todos os outros vídeos e comentar alguma coisa, porque quando você comenta, ajuda na distribuição desse vídeo aqui na plataforma, quando você pega o link desse vídeo e joga nas tuas redes sociais, para que mais pessoas encontrem esse conteúdo, pessoas que concordam com você e pessoas que discordam, tá? Então, muito obrigado, principalmente porque o YouTube tá valorizando bastante link de vídeos do YouTube em outras plataformas, em outras redes sociais, tá? Vamos falar, Sérgio Moro, pode vazar essas conversas privadas ou não? Porque a maior discussão é isso. Por que no caso do Lula, a conversa Lula-Dilma, não sei se você lembra, quando o Lula ia ser indicado ministro e aí ele ia ganhar foro privilegiado, e aí do nada vazou essa conversa do Lula-Dilma, que inclusive essa conversa tá também nesses vazamentos do The Intercept. Por que lá naquele caso alguns consideram que podia e neste caso alguns consideram que não pode? E quando eu tô falando alguns, é aquela galera que tá passando pano. E por que tem algumas pessoas que naquele caso entendiam que não podia vazar e nesse caso tem gente dizendo que pode? Por que essa diferença de opinião? Só para tentar explicar, quem não concorda com esse atual vazamento das conversas privadas do Sérgio Moro, do nosso ministro da Justiça, eles entendem que no caso Lula-Dilma, o próprio STF permitiu isso, entendeu que estava tudo certo. Então, se o Supremo Tribunal Federal entendeu que estava tudo ok, significa que estava tudo ok. Existia uma autorização, era uma investigação, então eles entendem que aquele vazamento era válido. Este não é, porque é um jornalista que recebeu os dados de um hacker, que é o que tem muita gente alegando. O The Intercept diz que recebeu de uma fonte e as pessoas que não sabem, porque eles na verdade não têm certeza se foi ou não, estão acusando o jornal de receber essas informações de um determinado hacker que teria invadido o telefone do Sérgio Moro, que aconteceu realmente uma invasão de um hacker no telefone, que teria passado esses dados pro jornal. Só que é importante a gente lembrar que quando foi noticiado esse negócio do hacker no telefone do Sérgio Moro, também veio a notícia de que não foi vazado absolutamente nada. O hacker não conseguiu pegar um dado sequer. Agora o discurso muda, tudo volta atrás e parece que realmente conseguiram pegar alguns dados, eu não sei. Um pouco estranha essa conversa aí de vocês. Beleza, eu não vou entrar no mérito, mas beleza, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu só tô passando pra você a galera que concorda e discorda e a galera que discorda e concorda. O que eu quero tratar aqui, e eu espero que você entenda, eu tô tratando qualquer um, você que apoia Bolsonaro, você que é fã do Sérgio Moro, que gosta de ir pra manifestação com o Sérgio Moro vestido de Superman, e a galera também que sempre criticou o Sérgio Moro, eu quero que todo mundo entenda que é o seguinte, é uma matéria investigativa de um jornal com dados muito graves. Possível aparelhamento na justiça. Possível, por favor, espero que... bons ouvidos, tá? Quando eu tô dizendo possível, eu tô sendo muito bonzinho. Eu deveria falar outras coisas muito piores. Mas vamos tentar um discurso polido para que todo mundo consiga acompanhar e não fechar o vídeo e me xingar, principalmente a galera que discorda dos meus posicionamentos políticos. Possível aparelhamento na justiça. Uma possível organização e combinação de resultados, dizendo assim, talvez esse caminho aqui que você está tomando não é o melhor para eu conseguir julgar. O juiz chega e diz isso, e diz, quem sabe você inverte isso aqui, faz isso primeiro, depois isso, quem sabe você chama tal pessoa, prepara melhor não sei quem, porque daí fica mais fácil não para o juiz julgar, mas para o juiz condenar. Se existe essa acusação de um aparelhamento na justiça e existe essa possibilidade de vazar tudo isso como uma matéria investigativa, o que os defensores de Sérgio Moro e inclusive o próprio Sérgio Moro defende? Na suspeita de que a justiça fez alguma injustiça, para que você possa fazer esse tipo de matéria investigativa e vazar esses dados, você tem que pedir autorização na justiça. Nessa investigação, você chega à conclusão de que a justiça está corrompida, que a justiça está aparelhada, você tem que ir lá na justiça dizer assim, ô justiça, tudo bem? Vem cá, a gente está fazendo uma matéria investigativa aqui e nós estamos vendo aqui que o ministro da Justiça
tá envolvido. Então a gente quer pedir aqui a autorização, mostrar para toda a população brasileira como a justiça no Brasil não tá sendo exatamente justa. Você vê como não faz sentido nenhum você tem uma matéria investigativa, uma acusação gravíssima sobre alguém, mas para você poder publicar isso, você tem que pedir autorização para essa pessoa que você tá investigando, que você tá fazendo essa matéria investigativa. Em que mundo que você acha que ia ser autorizado esse tipo de coisa? Em que mundo você acha? Mas eu entendo que os mais fanáticos, aqueles mais fãs, consigam defender até mesmo essa atitude, até mesmo essa denúncia. Vai ter gente que vai conseguir distorcer. Até quando tem a conversa dos caras confirmando que não tem certeza de todas essas ligações, que eles não têm certeza se o cara realmente é culpado em determinado processo, tem gente indo pra internet, deputados estaduais, federais, dizer que na verdade, o que vazou é sério, mas até então eles não viram nada dizendo que o Lula não é culpado. Foi algo que a Constituição não permite? Foi algo totalmente antiético? Foi algo parcial? Sim. Foi tudo combinado? Foi. É um dos maiores escândalos da história do país com relação à justiça? Sim. Mas por que vocês querem soltar o cara? Esse é o questionamento. É basicamente isso que tem algumas pessoas questionando nas redes sociais. Pessoas, digo, representantes públicos, representantes de pessoas que receberam votos. Por mais que você deteste Lula, por mais que você adore Sérgio Moro, você não pode, primeiro de tudo, concordar com o fato de que jornalista tem que fazer um pedido na justiça para poder vazar um negócio da justiça. O cara é o atual ministro da justiça. Você quer que... Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Segunda coisa é que você não pode concordar simplesmente, não, foi tudo errado, tá tudo errado no caso. Mas por que vocês querem anular o caso? Foi tudo errado? Foi. Mas no fim das contas a gente sabe que ele é culpado, então não precisa cancelar todo o caso, mesmo que todo o caso tenha sido errado. Mesmo que antes a gente tivesse só evidências, mesmo que antes a gente tivesse só convicções, como foi usado no caso do Lula também, eu tenho convicção, agora nós temos provas disso. E quando eu digo nós, eu tô dizendo nós, todos os brasileiros. Eu não sou nenhum defensor do Lula, eu não tenho que defender Lula, nem que defender ninguém. Inclusive eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, ou hoje ainda, não sei. Só pra deixar claro que eu não tô aqui pra defender ninguém, porque eu não sou obrigado a defender ninguém, eu não devo nada pra ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo de quem eu quiser, quando eu quiser. E o que eu tô defendendo agora é simples, você vai pedir autorização pra justiça pra acusar a justiça de uma injustiça? Você vai dizer que o cara tem que continuar preso, porque por mais que todo o processo dele tenha sido aparelhado, por mais que tudo tenha sido combinado, você tem convicção de que ele é culpado de alguma coisa. Do que exatamente a gente não sabe. A gente coloca um nome genérico e acabou. Assim não dá, assim não cola. Jornalista tem que fazer vazamento. Jornalismo investigativo é isso. Aquilo que o Sérgio Moro fazia, só que com uma toga, sabe? Ele vestia o jornalismo investigativo dele com uma toga, e aí ele passava absolutamente tudo que ele queria, porque ele era o juiz, porque ele estava mexendo peças nos bastidores e porque ele estava buscando apoio popular e também estava fazendo um joguinho ou outro ali com a mídia. Não é mais achismo. Daqui a pouco a gente vai falar também por que será que Jair Bolsonaro está tão quieto no Twitter. Ele não fica tanto tempo assim sem twittar. Agora começou a vazar os negócios, os filhos dele e os criadores de conteúdo no YouTube, defensor do Jair Bolsonaro, aqueles que foram indicados como fonte de informação, estão enlouquecidos. Ninguém tá citando o nome de governo Bolsonaro. A gente tá falando de Sérgio Moro. Mas o filho do presidente está enlouquecido com esse vazamento e o presidente está em silêncio. Você lembra da última vez que o presidente ficou em silêncio? O que tinha acontecido? Já diria um criador de conteúdo Tim aqui no YouTube, o Faro não falha. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. E eu sinto que os próximos vazamentos vai bater no presidente, hein? O que você acha? Até um próximo vídeo. Não esquece de comentar pra ajudar no algoritmo e porque eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso, tá? Tchau.